Bom, vamos para o terceiro tópico. Vitória sobre o sofrimento é possível porque a nossa vitória ela tem como fundamento o senhorio de Jesus, a soberania de Jesus. A nossa vitória tem como fundamento a soberania de Jesus. Está lá no primeiro capítulo, versículo 20, que diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida quer pela morte. O versículo 11 do capítulo 2 diz o seguinte sobre essa verdade: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não temos esse cântico que parece que é o cântico oficial da Igreja da Glória, tão bonito, né? Paulo enfatiza a soberania de Jesus. É impossível, inadmissível, viver a vida no reino sem admitir a soberania de Jesus Cristo. Não tem lógica. Se nós não estivermos dando lugar devido, fazer do principal o assunto principal, nesse caso, fazer do principal, o principal é quem? Jesus Cristo, o soberano. O assunto, o motivo principal da nossa vida, ou seja, Jesus Cristo tem que ser a nossa inspiração, nossa meta, nossa ordem de trabalho. Viver como Ele, viver com Ele, viver para Ele. Ok? É impossível viver se não for dessa maneira a vida cristã. Alguns personagens, alguns homens de Deus entenderam e viveram assim. Aqui a nossa lição cita alguns irmãos, pelo menos 2 irmãos, que viviam igual Paulo. Olha, por exemplo, o Inácio de Antioquia, ele foi levado no reinado do imperador Trajano para ser dilacerado pelas feras. Ele foi jogado na arena para o leão comer. Para o leão comer. E não negou o nome de Jesus como soberano. Irmãos, será que se a gente passasse por uma situação dessa, a gente ia manter a nossa fé? Pensa sobre isso. O outro, Policarpo, quando foi ordenado pelo procônsul Estácio a amaldiçoar Cristo, teria dito que, poxa, depois de servir Jesus por mais de 80 anos da minha vida, eu não posso jamais blasfemar contra o meu Rei, Salvador e Senhor, que é Jesus Cristo. Foi jogado na fogueira, mas não negou, não blasfemou contra Jesus Cristo. A vida do cristão, a nossa vida cristã, irmãos, ela precisa exaltar o nome que está sobre todo nome, Jesus Cristo. Isto nos faz viver a vitória apesar do sofrimento. Se nós vivermos dessa forma, por Cristo e para Cristo, fazendo a sua vontade, irmãos, a gente vai passar pelo sofrimento motivado, porque a gente sabe o final da história. A gente sabe quem é o Deus que luta por nós e luta em nós. Então a gente vem sofrimento, que aí eu mato no peito e bola para frente. Vou passar, vai doer. Vai às vezes me desanimar, me fazer dar uma baqueada. Mas eu preciso trazer na memória aquilo que me traz esperança. O final da história eu sei. Foi o que Deus falou a meu respeito. Eu sou vitorioso nele. Então vamos passar pelo vale. Ok? Quarto tópico diz o seguinte: a vitória sobre o sofrimento ela é possível quando a gente aprende a nos alegrar sempre no Senhor. Eu conheço algumas pessoas que entra dia e sai dia, sempre está com um sorriso no lábio. Sempre está otimista. E às vezes, irmãos, chega até a ser irritante. Gente, as pessoas só vivem rindo. Só vivem rindo, meu Pai do céu.
E para algumas pessoas que não conseguem cultivar uma vida cristã saudável, irmãos, o comportamento de alguém que consegue, ele é irritante. Ele é irritante no sentido de que, poxa vida, eu queria tanto conseguir essa maturidade cristã e não consigo. E isso me irrita, me frustra, me deprime. Mas não deve fazer com que a gente continue dessa forma para sempre. Pare nesse estágio. Faz com que essa minha fé tenha que me colocar em movimento em direção a esta capacidade de sempre entender que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu sei o final dessa história. O tempo ruim vem, vai doer, vai machucar, às vezes nos deixa marcas, mas eu sei o final dessa história. Foi Cristo que falou. Não é baseado no que eu sei, nem no que eu faço ou deixo de fazer. É na decisão que Ele tomou em nos amar e cuidar da gente. Isso deve trazer esperança para a nossa memória e nós devemos trazer essa realidade na nossa memória para que a gente continue firme. Ok? Então a nossa vida precisa exaltar o nome de Jesus. Seja derramado como libação. Vamos ver o que diz lá o quarto tópico. Aprendemos que a nos alegrar sempre no Senhor. No capítulo 2, versículo 17 e 18 de Filipenses. Vamos ver o que diz lá. 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo queria dizer quando ele fala assim, ofertar? O que é esse negócio de seja derramado como libação na minha vida? Era o seguinte, o ofertante, quando fazia um sacrifício a Deus, era o seguinte, o ofertante derramava o vinho na parte de cima do animal, na frente e em cima do animal queimado já, que estava sendo oferecido a uma divindade, e o vinho evaporava por causa do calor. Essa evaporação do vinho, essa fumacinha ou esse cheiro que subia, simbolizava que a oferta estava subindo a Deus, ao Deus a quem ele ofertava o sacrifício, para qual o sacrifício era feito. Então a libação era esse instante da subida da essência, do cheiro do vinho. Então Paulo estava dizendo, olha, ainda que meu corpo seja oferecido por libação, né? Diz aqui. Só um instantinho, 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro. Mesmo que eu seja sacrificado. Mesmo que eu, Paulo, seja objeto de sacrifício para que a fé continue sendo proclamada em Cristo Jesus, tranquilo, estou disposto. Estou disposto. Mas tem um paradoxo aqui. A alegria quando se chora, a alegria quando há dor, a alegria quando os ventos são contrários, a alegria quando houver ameaça de morte, por fidelidade a Jesus. É meio paradoxal, não é isso? Mas é isso que a palavra de Deus está nos exortando, gente. Mas o motivo dessa alegria não é essa alegria por motivos humanos apenas, com a limitação do conceito de alegria apenas aqui. É uma alegria que tem por motivação um fator divino, que é o amor de Deus a nosso favor. Essa que tem que ser a nossa motivação. Você já viu um enterro de crente? De crente? Parece uma farra, meu irmão. Parece uma farra. Já ouvi muitos testemunhos de coveiros lá, de pessoas que não são crentes. Eu falo, gente, a pessoa está ali morta lá e você vê um monte de crente rindo, se abraçando. É dessa alegria que eu estou falando.
Nós sabemos o final da história. Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos e sabemos do que Ele é capaz. E sabemos ainda mais o que Ele nos prometeu. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Então quem não tem Deus como soberano sobre a sua vida, ele não vai entender isso. Cabe a nós ensinar. Cabe a nós pregar esse Deus, apresentar esse Deus a essas pessoas, para elas terem esse mesmo sentimento que nós temos. Jamais se despreza a alegria apesar do sofrimento, quando esse sofrimento é resultado da fidelidade e entrega ao Salvador, Jesus. Irmãos, não é que a gente tenha que querer sofrer, não. Sofrimentos virão. Contrários à nossa fé, pessoas vão nos perseguir, falar mal da forma que a gente é, das nossas limitações, pelo entendimento de que fazer a vontade é bem de Deus é bem melhor do que fazer a minha vontade e me inclinar às práticas mundanas. As pessoas vão chatear da gente, vão rir da gente, vão chacotear, mas é por falta de entendimento. Elas não entendem o que é servir a Deus, até se encontrarem com Deus. Aí elas vão entender do que a gente está falando. Elas vão começar a entender o nosso comportamento. Quantos testemunhos de pessoas que nos dizem que eu não conseguia entender. O tempo estava ruim, você estava rindo. O tempo estava bom, você estava rindo. Esse povo só vive rindo, só vive feliz, faz farra com a cara limpa, sem beber, sem fumar, sem estar drogado. Como é que é isso? Eu não consigo entender, não consegue mesmo não, irmãos. Até ter experiência com Deus. Aí sim eles vão entender do que a gente fala. Qual é o motivo da nossa alegria. Cristo Jesus. Amém? Quinto e último tópico. Vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Versículo 25 do capítulo 2. Vamos ver o que diz? Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Irmãos, relacionamento, Paulo fala de Epafrodito. Paulo, na prisão, na dor, tinha amigos. Sobre Epafrodito, ele diz que era irmão, cooperador e companheiro nos combates que ele enfrentava. Irmãos, os relacionamentos são importantíssimos. Vida cristã não é uma vida em que a gente se comporta como uma ilha. Nós fazemos parte de um corpo. Deus coloca ao nosso redor pessoas para servir-nos de suporte, motivação, alento, alegria, consolo, pessoas. Nós devemos cultivar amigos. São importantes. Ah, mas eu sou tímido. Irmãos, relacionamentos requer envolvimento. Às vezes eu ouço alguns irmãozinhos reclamarem na nossa igreja de que está há tanto tempo e não conhece ninguém. Mas é aquele irmãozinho que vem, chega, senta lá atrás, não conversa com ninguém, do jeito que entra, do jeito que chega, senta, levanta e sai ao final sem conversar com ninguém. E a queixa dele é essa: ninguém conversa comigo, eu não conheço ninguém, estou lá há tantos anos. Mas é uma pessoa que não se envolve. Irmão, sem envolvimento não se cria relacionamento. Então você precisa se envolver para criar relacionamentos. Não é tão bom? Não é tão bom ter amigos? Não é tão importante? Essa semana, um amigo muito querido me ligou perguntando se eu estava precisando de alguma coisa e que gostaria de orar por mim. Irmãos, isso me fez tão bem para a alma, por mim, pela Rosângela, pela Manu, fez tão bem para a nossa alma. E eu glorifiquei tanto a Deus pela vida desse amigo.
Isso que eu estou falando. É isso que a palavra de Deus está falando. Cultive a amizade. Seja bênção para o outro. Não espera só ser abençoado. Não é. Você não foi chamado para só ser abençoado. Ser tu uma bênção. Não foi isso que Deus falou, ordenou para Abraão? Ser tu uma bênção. Você que tem que ser bênção para o outro. E obviamente essa bênção vai retornar para você. Você também vai ser abençoado por outra pessoa, ok? Plantar amigos e desenvolver bons e duradouros relacionamentos na fé. Precisamos ter amigos, aqueles amigos espirituais. Para quem não são muitos, algum ou outro que você tem, que você abre a sua vida. Sua vida é um livro aberto para essa pessoa. É importante você ter uma pessoa assim. É importante. Não precisa ter muitos, mas se tiver muito, glória a Deus. Mas cultive sempre alguém com quem você pode compartilhar suas dores, suas dificuldades. Cultive esse tipo de amizade. Seja também um amigo assim. Se disponha a ser assim para o outro. Você vai abençoar muito as pessoas. Quando temos com quem falar sobre as nossas dores e compartilhar as nossas lágrimas, podemos afirmar que temos vitória em tempo de sofrimento. Olha, é tão bom quando a gente está passando um aperto. Chega um amigo enviado por Deus, não é do nada, é enviado por Deus para nos consolar, para nos dar uma palavra, para oferecer-se como um ombro amigo, ou como um ouvido apenas para nos escutar. Não faz tão bem para a nossa alma, não é mesmo? Então, vamos cultivar isso. Ah, mas eu sou tímido, não importa, quebra isso. Quebra isso. Identifique-se com outra pessoa. Se disponha a abençoar outra pessoa. Ok? Vai fazer muito bem para a sua alma. E para fecharmos a lição, o que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Entenda que o sofrimento é algo natural na vida. Olha, sempre vai existir. Ok? Acostume-se. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural com o sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Às vezes a gente sofre por algumas decisões que a gente toma ou não toma. Aí enfrenta algumas dificuldades. Ok? É diferente de um sofrimento que a gente sofre, que a gente passa por ser servo de Jesus Cristo. É diferente. Saiba diferenciar isso para poder corrigir isso em tempo. Em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada, irmãos. Saiba sempre, Deus não te abandona. Ele diz que estaria conosco onde quer que nós estivéssemos, no tempo que fosse. Ele estaria conosco. Então, onde você estiver, o seu Deus está com você. Está em lugar saudável? Ele está junto. Está em lugar onde não deveria estar? Deus está junto. Ele não te abandona o tempo todo. Essa verdade deve ser a nossa esperança. E nós devemos trazê-la à memória toda vez, todos os dias, a cada instante, durante toda a nossa vida cristã. Isso nos dará vitórias apesar dos sofrimentos. Amém? Que Deus possa te abençoar, sustentar a sua vida e cuidar de você sempre. Que você possa responder a esse amor sendo servo. Uma ótima semana para você e que Deus te abençoe e te cuide sempre. Um grande abraço. Até o próximo domingo.